Happy Hour com Stoiber. Happy Hour com Stoiber. Não tem nome ainda, né? Muito bem. Senhores, uma boa tarde para todos, um final de tarde, melhor dizendo, é um prazer estar com vocês aqui presentes. Eu estava comentando agora com o pessoal que a gente não tem um nome específico para o nosso encontro, então criamos agora um nome chamado Happy Hour com Stoiber. Brincando com vocês, mas hoje o assunto é operações com o mini índice, operações com o futuro. Primeiramente eu gostaria de lembrar a vocês por que eu estou elaborando essa conversa. Eu estou elaborando essa nossa conversa porque nós temos, dos nossos compromissos é tentar fazer com que os nossos alunos, os nossos amigos, tenham os melhores resultados possíveis dentro do mercado. E infelizmente nós temos percebido que vários alunos estão perdendo dinheiro e perdendo muito dinheiro operando o mini índice, operando o índice futuro. Então esse tipo de situação não pode ser, não pode ser permitida mais, não pode ser, digamos assim, deixada de lado. Dessa maneira então, eu pretendo apresentar para vocês quais seriam os modelos mais interessantes, pelo menos que eu costumo estar trabalhando, operando o índice futuro, de forma que vocês consigam resultados mais consistentes, de forma que vocês consigam realmente melhorar a curva de resultado financeiro das operações dos senhores. Todos os modelos que eu vou apresentar, obviamente, idealmente, seria ideal que vocês testassem, fizessem backtests, fizessem testes manuais no início e depois fizessem forward tests, ou seja, testes daqui para frente, para os próximos dias, para que somente depois de terem testado eles, vocês possam estar implementando nos seus modelos operacionais. Muito bem. Feita essa preleção, eu preciso novamente lembrar aos amigos que esse é um mercado extremamente afeito ao vício. A gente sabe que o mercado de ações em si já é um mercado que tem um elevado componente de vício nas pessoas que operam. Mas o mercado índice futuro, junto com o mercado de opções, talvez sejam os dois mercados que mais produzem vício nas pessoas que estão executando as operações. Eu diria que o mercado de ações seria basicamente, comparando com drogas, seria basicamente como uma maconha. O mercado de opções seria cocaína. O mercado de futuro seria heroína. Em nível de adição e no nível de produção realmente de destruição, se a pessoa não souber exatamente o que está fazendo. E o que é pior, a destruição ela é produzida aos pouquinhos, ou seja, vai comendo aos pouquinhos o capital do sujeito, de forma que ele não percebe que ele está caindo em uma armadilha, e quando ele vê no final do mês, ele perdeu 9, 10, 15, 20, 50 mil reais rapidamente em questão de um mês ou dois. Então nós precisamos cortar dramaticamente esse tipo de atitude viciosa. Muito bem. Um outro conceito que as pessoas têm equivocado dentro do mercado índice futuro é que as operações de curtíssimo prazo vão produzir resultados muito fortes. Na maior parte das operações de curtíssimo prazo, aquelas que são efetuadas nos prazos bem micro trade mesmo, elas vão produzir muitas operações, um gasto elevado com corretagem, stops muito curtos, elevados níveis de erros e usualmente acabam produzindo mais prejuízo do que benefício para o trader que está utilizando. Os stops curtos nesse tipo de mercado, no mercado índice futuro, usualmente leva a um stop sendo acionado. E, portanto, não sendo realmente os mais indicados para esse modelo. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Alexandre Volvax, as pessoas me conhecem mais pelo Stoiber, formei em medicina pela URGS, cirurgião plástico, estou aposentado agora, fundador da Leandro Stoiber, opero há 11 anos de capital próprio, meu prazo de eleição é o prazo de position e faço operações também com o mercado de opções, derivativos e futuros. Uma coisa que a gente precisa entender logo de cara é que o mercado de futuro ele é completamente diferente do mercado à vista, pessoal. Totalmente. Tá?
é como da água para o vinho. O mercado à vista é completamente diferente do mercado futuro, e que é completamente diferente do mercado de opções. Eles são mercados que não podem ser operados da mesma forma. Então, quando a gente trabalha o índice futuro em si, nós temos que ter táticas específicas para as operações dentro do índice futuro. É por isso que a maior parte dos traders profissionais acaba implementando o quê? Ele acaba decidindo o que ele vai operar. Então, um trader profissional ele decide da seguinte maneira: eu vou operar só índice futuro, ou vou operar só milho, ou vou operar só boi, ou vou operar só café. O cara se especializa naquele ativo. E o sujeito, quando começa a operar futuro, praticamente larga de operar as ações, porque, como eu mencionei, os modelos são bem diferentes. Hoje, nós vamos abordar as operações no mini índice. Não terei tempo para abordar mini dólar, nem tampouco café, nem milho, nem boi gordo. Em outros encontros, em outros happy hours, eventualmente, nós poderíamos estar falando do dólar, poderíamos estar falando do café, do milho e do boi gordo. Sabendo que as operações que as pessoas mais têm tido perdas, pelo que nós temos observado, é no mini índice. No milho, o pessoal tem ido bem, no boi gordo, o pessoal tem ido bem. No mini índice e no café, a gente tem percebido que as pessoas têm tido fortes dificuldades. Então vamos falar imediatamente já de alguns conceitos bem básicos, de alguns conceitos mais chão. Primeiro, as pessoas têm uma crença de que o mini índice é um mercado volátil e que não teria tendência clara. E de que, portanto, seria muito melhor operar sistemas de volatilidade aqui. Isso é um conceito. Eu vou questionar esse conceito porque nós vamos apresentar hoje modelos bastante direcionais, bastante simples, bastante claros, bastante focados para serem operados dentro do mini índice. Segundo, mini dólar. As pessoas têm o conceito de que o mini dólar é fortemente direcional. Eu vou quebrar esse conceito de vocês mostrando que o mini dólar não é um mercado direcional no intraday. Ele pode ser um mercado direcional no gráfico diário, mas não é no intraday. O boi gordo e o milho são fortemente direcionais, tanto no gráfico intraday quanto no gráfico diário. O café, de todos, é sem dúvida alguma o mais explosivo, o mais nervoso e o mais volátil de todas as commodities. Observando isso de cara, a gente já percebe que a gente não pode operar todos esses mercados da mesma maneira e que nós precisaríamos ter basicamente modelos específicos para cada forma de operar. Muito bem. Falando sobre o mini índice. Olha só, pessoal. O mini índice, a gente poderia dizer que existem centenas de formas diferentes de se operar mini índice e de se ganhar dinheiro. Mas existe uma que é a mais certa de todas para se perder dinheiro. E esta qualquer é tentar utilizar todas as técnicas possíveis para se ganhar. Essa é a maneira mais fácil de vocês conseguirem estar perdendo dinheiro. Então, senhores, basicamente há necessidade de escolher um modelo e utilizar apenas aquele modelo. Se fixar naquele modelo, naquele prazo operacional e utilizar aquele prazo com aquele modelo, com aquele manejo de risco, com aquela estrutura. Eu diria que dos mercados que existem, o mini índice é aquele que necessita de um maior nível de especialização do trader, um maior nível de profissionalização no sentido de comprometimento com aquilo que se decidiu realizar no mercado financeiro. Inicialmente, pessoal, nós precisamos entender que nós temos basicamente um mini índice em que cada ponto vale 0,20 centavos por contrato. Então isso significa que se nós tivermos uma variação de 100 pontos com um contrato, nós teremos uma variação de R$20. Se nós temos um contrato, R$20. Se nós temos 5 contratos, 100 pontos vão equivaler exatamente R$100. Ou seja, se nós estivermos trabalhando com 5 contratos, praticamente cada ponto vai estar equivalente a R$1. Se nós estivermos trabalhando com apenas um, cada ponto vai equivaler a 20 centavos. Isso nos permite já ter rapidamente o conceito de manejo de risco para o mercado.
Se nós aceitamos um stop de 500 pontos, se nós trabalharmos com 5 contratos, nós teremos um stop de R$500. Se nós tivermos um stop de 500 pontos e nós não aceitarmos uma perda de R$500 em um trade, nós precisamos, obviamente, trabalhar com menos contratos. Se nós trabalharmos com um contrato, um stop de 500 pontos significaria para nós uma perda de R$100. Isso tudo nós vamos voltar a esse cálculo com maior tranquilidade logo em seguida. Primeiro eu queria ver se as pessoas estão recebendo bem a transmissão na sala. Tem pessoas perguntando se já começou o curso, se já vai começar. Ok. Muito bem. Então, assim, dentro das operações do mundo do futuro, nós podemos trabalhar com um modelo que tenha um baixo nível de acerto, com um stop curto, um alvo longo, poucas operações. Esse seria um modelo bem seguidor de tendência. Esse é o modelo mais rentável. As pessoas não conseguem realizá-lo porque quando tem um baixo nível de acerto, as pessoas ficam com medo de utilizar o modelo, mesmo que o stop seja curto, e isso tira elas do sistema operacional e elas não gostam muito de trabalhar. Ou a gente pode trabalhar com um sistema que tem um elevado nível de acerto, um stop curto, um alvo curto, a única maneira de ter um elevado nível de acerto, com muitas operações, trabalhando mais o sistema de volatilidade, e esse é um sistema que a maior parte das pessoas acaba realmente realizando. Muito bem. Eu coloquei essa foto aí de propósito para que as pessoas pensem e entendam não apenas o mercado de ações, mas o mercado de futuros basicamente como um jogo de basquete. Por que um jogo de basquete? Porque dentro do mercado de futuros nós vamos fazer pontos e nós vamos perder pontos. Então nós vamos ganhar pontos e nós vamos também perder pontos em alguns stops. Nós seremos vitoriosos se nós ganharmos mais pontos do que nós perdermos. Então nós sabemos que vamos ser estopados, nós sabemos que vamos ter stops em algumas situações, mas sabemos que a forma de se ganhar um jogo dessa maneira é, quando eu ganhar mais do que quando eu perder e procurar ganhar mais do que eu perco. Então é isso que nós iremos fazer nos nossos modelos. Nós vamos basicamente procurar... Faz uma pergunta de teste para mim, por favor. Débora, faz uma pergunta de teste para mim, por favor. Nós vamos basicamente procurar não nos atrapalhar com as cestas que nós levarmos e, ao mesmo tempo, procurar nos concentrar e nos focar em ganhar o máximo possível naquelas cestas que nós estivermos fazendo. Eu acho que estou na sala errada. Eu devo estar na sala errada, então. Eu estou na sala errada. Eu não estou vendo nenhuma pergunta de ninguém. Pessoal, deixa eu só entrar na sala certa e eu já volto, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Já está entrando. Por que você está me incomodando aqui, meu Deus do céu, Fabiano? O que eu te fiz? O que eu te fiz? Me conta. Ein Minute Sie bitte, como dizem os alemães. Ein Minute Sie bitte. Vamos ver. Vamos ver se agora vai dar. Agora sim. Agora. Fantástico, agora estou na sala certa, agora estou vendo a pergunta das pessoas. Muito bem. Então, como eu estava comentando, o mercado futuro basicamente é como um jogo de basquete.
em que o nosso time entra em campo sabendo que vai levar algumas cestas, mas também sabendo que a forma dele ganhar o jogo é se ele conseguir fazer mais cestas do que basicamente estaremos levando. Tá? Imagina o seguinte sistema operacional. Nós vamos operar com uma moeda. Uma moeda. E um gráfico de 15 minutos. Deu um gráfico de 15 minutos, joga a moeda para cima, deu cara, eu compro. Deu coroa, eu vendo. Se eu comprar, coloco o stop na mínima do gráfico de 15 minutos e deixo a operação correr. 4 candles de alta, eu fecho o modelo. Vendo. Com stop na mínima. Ou, outra situação, eu poderia botar o alvo 1,5 o tamanho do candle que eu assumi de risco. Se eu tiver 50% de acerto, ou próximo de 50% de acerto, esse será um modelo extremamente vencedor. Não utilizando absolutamente nenhum gráfico, utilizando basicamente o quê? Manejo de risco. Movimento aleatório e manejo de risco. Muito bem. Então, se nós fizermos um sistema um pouquinho mais inteligente, há uma boa probabilidade de nós conseguirmos melhorar o nosso nível de acerto e também melhorar o nosso sistema de manejo de risco. A questão toda é que as pessoas acabam cometendo, e por que as pessoas acabam perdendo dinheiro dentro do mercado de índice futuro, e também dentro do mercado de ações, mas dentro do mercado de índice futuro, senhores, é mais rápido. Porque as pessoas fazem operações e acabam perdendo mais rápido dinheiro do que no mercado de ações. Elas perdem dinheiro basicamente porque quando elas entram em um trade, elas deixam que o seu trade ruim evolua muito, caia muito, perca muito. E quando elas estão em um trade bom, elas matam rapidamente o trade. Com isso, então, basicamente, nós estaremos cortando completamente a chance de sermos rentáveis dentro do mercado. No momento em que a gente deixa os trades ruins evoluírem, esses trades ruins estarão destruindo qualquer possibilidade de nós termos algum modelo rentável. A forma correta, a forma mais instantânea de nós conseguirmos melhorar nosso desempenho é: começou a dar para trás, sai fora. Está indo a meu favor, fica dentro. Se vocês conseguirem, especialmente, fixar isso que eu estou dizendo para vocês, vocês imediatamente começarão a entender que essa é a maneira ideal de se operar em qualquer prazo operacional, em qualquer ativo. Ações, futuros, qualquer. Mas aqui especificamente no futuro, isso é mais vital ainda. Nós não podemos, de maneira alguma, permitir que nossos trades ruins evoluam muito. Ou mais do que nós havíamos originalmente nos proposto. Muito bem. Esse curso ficará gravado e esse curso estará disponibilizado para vocês aqui na área do LS Live a partir de amanhã, 19 horas? Então, a partir de amanhã até às 18 horas, vocês já poderão estar assistindo essa nossa conversa. Na verdade, não é bem um curso, é mais uma conversa sobre o mercado. Eu vou disponibilizar também os slides. Amanhã eu deixo já amanhã com a Débora, e a Débora ou a Cíntia colocam na área de downloads para que vocês possam fazer os downloads. Então é importante que a gente não pode ter medo de stopar o trade quando necessário. Especialmente se esse stop for curto. É muito tranquilo a gente levar 3, 4, 5 stops de 100 pontos. Mas quando acertar, a gente fizer uma operação de 900 pontos, 800 pontos, ou mesmo 1000 pontos. Isso é um sistema rentável? Sim, é um sistema rentável. E essa é uma forma muito mais segura de operar do que deixar que uma operação caia 2.000, 3.000 pontos, e quando a gente ganha 200 pontos. Isso seria literalmente botar dinheiro de copo e perder dinheiro de balde. Não funciona uma coisa assim. A gente não pode trabalhar dessa maneira. Muito bem.
Vamos voltar para cá. Então, voltando, nós vamos procurar fazer mais pontos do que perder ao longo do mês. Nós vamos ter stops sendo acionados? Sim, vamos. E nós iremos procurar operar de uma maneira absolutamente sistemática, metódica e disciplinada. Isso é fundamental dentro do mercado de opções, e dentro do mercado de futuros. A gente não pode, dentro do mercado de futuros, nos permitir trades subjetivos. Eu acho assim, um swing trader até pode trabalhar de forma relativamente subjetiva, como o Leandro faz, ou como algumas pessoas fazem. Mas um day trader no mercado futuro não pode se dar esse luxo. Nós precisamos trabalhar aqui em cima de modelos absolutamente sistemáticos, objetivos e focados. E dentro do modelo sistemático, objetivo e focado, a gente tem que estruturar o sinal de entrada, estruturar o stop, estruturar o alvo. E aí fazer a operação. Essa é a única maneira de nós conseguirmos trabalhar de forma objetiva e rentável dentro do mercado de futuros. Senão, o mercado começa a se deslocar para cima, começa a se deslocar para baixo, aquela movimentação causa emoções, as emoções começam a destruir nossa capacidade de analisar o mercado, e quando a gente vê, a gente está botando os pés pelas mãos dentro do mercado do índice futuro. Então aqui, mais do que todos os outros sistemas, mais do que todos os outros modelos, nós precisamos de regras claras, simples e objetivas. E precisamos de um manejo de risco absurdamente meticuloso, além de operar leve, bem leve. Tá? O mais leve possível. Tá? Eu vou mostrar para vocês como eu opero os day trades dentro do índice futuro, quais são os dias que eu opero os meus day trades de índice futuro e quais são os dias em que eu não faço nenhum outro tipo de operação de índice futuro. Tá? Também vou mostrar para vocês que a maior parte dos meus stops ficam entre 300 a 600 pontos do meu ponto de entrada. Alguns sistemas mais seguros até utilizam stops mais longos, 900 pontos. Sabendo que quanto mais longo for o meu stop, melhor fica o meu nível de acerto, obviamente. Mas pior fica o quê? Pior fica o meu payoff, ou seja, a minha relação de quanto que eu ganho para quanto que eu perco fica pior. E quanto mais curto for o meu stop, automaticamente, pior vai ser o meu nível de acerto. Eu vou errar mais trades, só que eu vou melhorar bastante o meu payoff. Ou seja, quando eu errar, eu vou perder pouquinho, e quando eu acertar, eu vou ganhar muito. Então, eu acho que essa é a decisão principal que os amigos vão ter que decidir na vida de vocês. O que vocês se sentem mais confortáveis de operar? Stops longos, nível de acerto elevado, payoff ruim. Stop curto, nível de acerto baixo, payoff excelente. A maior parte das pessoas prefere o primeiro modelo. O modelo que tem um stop um pouquinho mais longo, tem um nível de acerto melhor, elas se sentem confortáveis com o nível de acerto melhor e alvos mais longos. O problema desse modelo é que ele é menos rentável que o outro. O modelo que tem o stop curto, nível de acerto baixo e alvo longo, esse modelo é que é o mais rentável. E agora vem a questão principal. As pessoas querem ter um stop curto com um nível de acerto alvo alto com um alvo longo. Não conseguem. E isso acaba produzindo nelas o quê? Isso acaba produzindo nelas perdas. Elas querem misturar os dois modelos. E misturar os dois modelos não vai dar certo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais da questão do stop e da questão do manejo de risco. Tá? Pergunta do participante S. Maia. Não conseguimos fazer seguidores de tendência, só volatilidade? Conseguimos sim, Maia. Eu vou mostrar agora, logo em seguida, daqui a uns 5, 10 minutos, eu estou mostrando um modelo que é totalmente seguidor de tendência e que é fantástico. Funciona extremamente bem. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Participante Sandra vai lá. Mas se eu tiver uma estratégia com expectativa matemática positiva e tiver uma sequência de perdas, até quantos traders perdedores é aceitável manter a estratégia? Devo parar durante quanto tempo? Boa pergunta. Normalmente a ideia é a seguinte. Quando tu inicia o mês, tu tem uma perda máxima por mês. Pelo menos é como eu faço.
Quando eu atingir essa perda máxima por mês, eu paro de operar em dinheiro o sistema e eu vou ficar apenas fazendo as operações simuladas no papel. Se o sistema está ruim até o final do mês, se manteve ruim o mês inteiro, eu vou terminar aquele mês. E eu vou, no mês que vem, voltar a operar o sistema com dinheiro, só que usando a metade do capital. Então, se eu estava acostumado a operar com 8 contratos, eu vou operar com 4 contratos. Então, eu reduzo pela metade. Se no mês inteiro seguinte, mais uma vez, o sistema me deu pau, e eu cheguei na minha perda máxima daquele mês, eu continuo seguindo o modelo, fazendo só simulações no papel, não com capital. E se fecha o mês, novamente, o sistema continua ruim, no mês seguinte é outra metade. Então, se eu estava operando com 8, passo para 4, no mês seguinte passo para 2 contratos. Se no terceiro mês consecutivo o sistema não for rentável, aí eu vou abandonar o sistema. Tá? E talvez dar uma modificada, talvez eu vou dar uma trabalhada e vou retestar os modelos para que eu possa então estar trabalhando de uma maneira diferente. Então até 3 meses seguidos eu tolero, mas fazendo esse escalonamento progressivo de diminuição de perdas. No primeiro mês a perda cheia, no segundo mês a metade, no outro mês a outra metade. Tá? Mas a outra pergunta é bem legal. Participante do Danibani pergunta, você define uma quantidade de pontos para gain mensal? Danibani, eu não tenho uma quantidade de pontos para ganho mensal. Eu tenho uma quantidade de pontos para perda mensal. Aí sim, eu acho extremamente importante que o trader tenha uma quantidade de pontos máximas que ele aceita perder. Tá? E ao mesmo tempo, é importante que um trader tenha também uma quantidade de gain mensal, mas não que quando tu chegar naquele gain tu para de operar, mas quando tu chega naquele gain tu pode fazer o quê? Cortar em 1/3, para 1/3 o capital que tu está operando. Digamos que tu defina como teu ganho mensal, 5 mil pontos. Bom, se o teu ganho mensal é 5 mil pontos, automaticamente quando tu chegar em 5 mil pontos, daí para frente o que tu vai fazer? Eu vou começar a operar só 1/3 do que eu trabalho. Continua operando o modelo, só que com 1/3 do capital que tu estavas originalmente proposto a operar. Estava acostumado a trabalhar com 8 contratos, chegou lá com teus 5 mil pontos de ganho, muito bem, beleza, a partir de hoje, vou começar a fazer minhas operações, só que ao invés de 8 contratos, vou trabalhar com 2. Certo? Percebam, 900 pontos para um contrato significa um prejuízo de R$180. E alguns modelos meus que eu trabalho com stop de 900 pontos. Óbvio que nesses modelos eu vou trabalhar então com quanto? Com menos contratos. 100 pontos para 5 contratos significa basicamente quanto? R$100. Então se nós estivéssemos trabalhando com 5 contratos e fôssemos estopados com 900 pontos, teríamos uma perda de R$900. Muito bem. Quanto vocês planejam estar ganhando por mês operando o mini índice? É importante vocês planejarem isso. Por quê? Porque se nós planejamos ganhar, vamos botar aqui, se nós estamos planejando ganhar vamos botar uma quantidade de 5 mil pontos no mês. Se nós estamos planejando ganhar 5 mil pontos, ou melhor, 5 mil reais no mês, vamos botar 5 mil reais no mês, então nós precisaríamos ganhar aproximadamente quanto? 5 mil pontos trabalhando com 5 contratos. O que seria em torno de 25 mil pontos se a gente trabalhasse só com um contrato. Muito bem. Isso vai traduzir o nosso risco para cada modelo operacional, para cada situação que a gente vai estar trabalhando. A forma de cálculo do manejo de risco é a quantidade de contratos vezes 0,20 vezes os pontos até o nosso stop. Com isso a gente sabe exatamente quanto é que a gente está riscando naquela operação. Eu gosto de operar múltiplos de números pares. Por quê? Porque isso vai permitir as realizações parciais. Então, muitas vezes, eu evito trabalhar números ímpares, 3, 5, 7, porque eu não consigo fazer uma realização parcial adequada. Procuro trabalhar com 4, 6, 8, ou mesmo 10 contratos, de uma forma bastante, digamos assim, ponderada, com um bom manejo de risco e uma boa realização parcial.
Participante Bernardo RS. Tomer, há alguma maneira de operar contra a tendência no mini índice? Sim, Bernardo, eu vou mostrar hoje mesmo uma forma de operar contra a tendência no mini índice para vocês. Tá? Participante João. Tomer, qual o valor da expectativa matemática que você busca em média setups para mini índice? Meus sistemas operam com 1.1 em média. Estou na média? Abraços. João, na verdade, expectativa matemática, ela não tem, por impressionante que pareça, um sistema que tem uma expectativa matemática de 0,5 não necessariamente é pior do que o modelo que tem uma expectativa matemática de 1,5, por impressionante que pareça. Não é a expectativa matemática que irá gerar um bom modelo ou não. O importante da expectativa matemática é que esteja acima de 0. Mais do que 0 está bom. Tá interessante. O modelo de expectativa matemática de 3 é melhor do que 1.1? Não. Pode não ser. Por quê? Porque daqui a pouco esse modelo vai te dar só um trade a cada 6 meses. E o outro modelo te gera muito mais trades. Então a quantidade de trades também é importante em todos os modelos operacionais. Basicamente eu gosto de trabalhar com sistemas operacionais que têm expectativa matemática melhor do que 0,5. 0,5 já estaria fantástico. Muito bem. Parceiro de Patrick, Storm, você opera o mini só no intradiário? É possível operar com qualidade no semanal? Obrigado. Não, não dá para operar no semanal. Tá? As operações de mini índice e mesmo de índice, na minha opinião, são operações de intradia. No máximo um swing trader. Eu não costumo fazer operações dentro do gráfico semanal. Tá? Nossa, a quantidade de perguntas que está entrando, eu não consigo nem avançar no conteúdo. Vamos lá. Participante guest. História, mas se você parar de operar o sistema por chegar ao limite da sua perda mensal, justamente nas operações seguintes que você não faz, o sistema poderia se recuperar? Certo. Certo? Ele pergunta. Olha só. Se tu inicia um modelo operacional no mês e aquele modelo leva toco na primeira quinzena do mês, o mais provável